Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 2 sobre a semântica, e nessa aula nós veremos aí o que é a sinonímia e a antonímia. Assunto que aparentemente parece fácil. Por quê? Porque nós aprendemos isso aí lá nos primeiros anos ali do ensino fundamental. Porém, obviamente que num concurso, numa prova de vestibular, o Enem, não vai cair da mesma forma que a gente aprendeu lá nas primeiras séries do ensino fundamental. Vai cair de uma maneira mais complexa. Tá? Então, a descrição de sinonímia é aquela que você já deve estar aí carecas de saber. Coloquei uma descrição formal aqui, tá? Que diz o seguinte: sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. É isso aí mesmo, né? São aquelas palavras que a gente chama aí de palavras com significados e sentidos iguais ou semelhantes, digamos assim. Nem sempre são iguais, podem ser semelhantes. Eu tenho ali duas palavrinhas e elas têm um sentido semelhante, um significado semelhante. Olha os exemplos aqui, tá? Zelo, cuidado. Basicamente, quase a mesma coisa. Economizar e poupar. Excluir e eliminar. Basicamente, a mesma coisa, tá, pessoal? Tudo bem. O que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte: eu vou colocar 4 orações aqui e eu quero que vocês vejam a diferença entre uma e outra, tá? A primeira diz o seguinte: a ausência do aluno acarreta a reprovação. A segunda diz o seguinte: a falta do aluno causa reprovação. A terceira, a presença do aluno exclui sua reprovação. E a quarta, o comparecimento do aluno elimina sua reprovação. Consegue perceber aí, pessoal, a diferença entre uma oração e outra? Não, é claro que não, porque não tem diferença. Por quê? Olha que legal esse recurso da língua aí, o recurso da sinonímia. Eu consigo dizer aí a mesma coisa, né, de 4 maneiras diferentes, simplesmente usando aí sinônimos, palavras sinônimas, tá, pessoal? A ausência é sinônimo de falta. Acarreta é sinônimo de causa. Tá? E aqui eu simplesmente torci, em vez de colocar ausência, falta, eu coloquei presença. Né? E aí aqui eu troquei por exclui, que é sinônimo de elimina, e presença é sinônimo de comparecimento. Mas as 4 orações querem dizer aí a mesma coisa, tá, pessoal? Ou seja, se o aluno não for, ele vai ser reprovado. Né? E aqui diz a mesma coisa, porque a presença do aluno exclui a sua reprovação. Ele foi, então não vai ser reprovado. Tá? Mas, assim, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que palavras sinônimas, pessoal. Obviamente que uma questão de concurso não vai cair de uma maneira tão fácil. O que eu coloquei aqui, e o que eu quero que vocês percebam aqui, é que é um recurso da língua portuguesa, um recurso muito inteligente da língua portuguesa. Sabe por quê, pessoal? Observe o segundo quadro aqui. Olha o que eu tenho aqui. A casa do prefeito é muito grande. Ele tem uma casa confortável. O que aconteceu aqui, pessoal? Se eu sou uma pessoa que não sei aí, os sinônimos das palavras, e saber os sinônimos das palavras implica em ler muita leitura, implica a gente ter um bom dicionário e estar sempre vendo ali os sinônimos dessas palavras. Né? Se eu não tenho um bom vocabulário, eu não sei aí os sinônimos das palavras, e eu vou fazer um texto pobre, repetindo as palavras, que é o que aconteceu aqui, casa e casa. Mas se eu sei sinônimos, se eu tenho um bom vocabulário, o que vai acontecer? Olha aqui, a casa do prefeito é muito grande. Ele tem um lar confortável. Eu coloquei lar, que é sinônimo de casa neste caso aqui, tá, pessoal? E não repeti a palavrinha casa. Olha um outro exemplo aqui que legal. Neste fim de semana, o filme foi premiado. O filme que conta a história de Pois bem, eu repeti a palavrinha filme, mas eu tenho, a intenção é sempre não repetir e mostrar para a pessoa que está corrigindo a minha redação: opa, o cara lê, o cara sabe várias palavras, ele sabe os sinônimos, ele tem um vocabulário rico. Aí eu faço o seguinte: neste fim de semana o filme foi premiado.
O longa, que conta a história dele, Ó, longa aqui, pessoal, é um sinônimo de filme. Olha que interessante, não parece, mas é sinônimo de filme. Então a pessoa, opa, o cara sabe sinônimos aí, ele tem um vocabulário rico, e isso é importante mostrar para a pessoa que está corrigindo o meu texto, tá, pessoal? Jogar com os sinônimos. Agora, o cuidado que tem que se ter aqui, pessoal, é isso aqui, ó. A presença do aluno exclui sua reprovação. A presença do aluno elimina sua reprovação. Pois bem, eu tenho a palavrinha excluir e a palavrinha eliminar, né, com o sentido de deixa de fora, deixa fora, tá? Exclui ali, ó, a sua reprovação, deixa fora, não se reprova, tá? Ou qualquer outro sentido, dependendo do contexto. Olha aqui, nos lagos, a ação química dos poluentes exclui muitas espécies aquáticas. A ação exclui muitas espécies aquáticas. Não tem o mesmo sentido que excluir, ali que é deixar de fora, pessoal. Aqui é não prejudica, tá? E aqui embaixo, o desodorante elimina bactérias. Ou seja, o desodorante mata, extingue as bactérias. Aí é que vocês têm que ter o cuidado na escolha dessas palavras sinônimas, tá? Para não colocar ali uma palavra que não tenha nada a ver. Eu acho que é sinônimo, porque quando vocês vão no dicionário, pessoal, tem uma palavrinha e ela tem significado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Na biologia tem um significado, na gramática tem um significado, no ramo disso tem outro significado. Então, aí, além de conhecer o significado da palavra, né, você tem que saber aí os outros significados que essa palavra tem. Senão eu corro o risco de fazer um texto e colocar ali uma palavrinha que não tem nada a ver, que não é nem sinônima daquela palavra que eu estou pensando. Eu acho que eu estou arrasando e eu não estou fazendo errado. Então, assim, pessoal, o que vai me dizer se aquela palavra é sinônima da outra palavrinha é o contexto no qual ele está inserido. Por isso que eu falei tanto na palavra contexto na aula anterior, tá? Então, relacionado ao contexto, eu posso dizer que sim. Observem aqui, ó, na anterior, o longa. O longa, o que é longa, pessoal? Dentro desse contexto aqui, longa substitui a palavrinha firme, mas longa, o que é perna longa, sei lá, dependendo do caso, não substituiria a palavrinha. Tem que ter cuidado, que é o caso aqui, ó, lá em cima, ele tem, nessas duas orações, esse sentido. Aqui embaixo ele tem outros sentidos, a palavrinha excluir e a palavrinha eliminar. Então, olha o cuidado que tem que se ter aí, pessoal. Sempre quando eu estava estudando, o que eu fazia? Eu pegava o texto, anotava as palavras ali que eu não sabia, o significado, colocava todas ali em cima, uma embaixo da outra, ia no dicionário, via quais os possíveis significados daquela palavrinha ali, e depois via ali, né, lá no contexto do texto que eu estava lendo, qual era o significado para o contexto do meu texto. Tá? É bem difícil mesmo, bem complicado, mas não é tanto assim se a gente começar a criar esse hábito de ir no dicionário. Primeiro, qual é o hábito? Eu estou lendo alguma coisa, não sei o que significam essas palavras, não sei qual é o significado, eu vou lá e vou anotar. Depois eu vou tentar ver qual é o significado, incluindo no contexto do texto que eu estou lendo. Dica. E é importante fazer isso para a gente adquirir vocabulário, pessoal, é muito importante. Pois bem, o nosso próximo exemplo aqui, no caso, né, é o da antonímia. O que é a antonímia? Pois bem, a antonímia é muito fácil, né? Aqui não tem muito o que se fazer, é isso mesmo e pronto. A antonímia é a relação estabelecida entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários. Então eu tenho aqui, ó, zelo. O contrário de zelo é descuido. Economizar, o contrário de economizar é gastar. E o contrário de excluir é incluir. Tá, pessoal? O antônimo não tem muito o que se falar. A gente vai ver mais tarde por que existe, né, o recurso aí da antonímia. Tá? A gente vai ver que tem a ver com uma figura de linguagem, mas depois quando a gente estiver estudando estilística. Tá? Mas a princípio é isso aí. Antonímia
né? São palavras aí com significados diferentes, tá, pessoal? Fora isso, é isso, não tem mais nada. E aí nós vamos para a nossa aula